Turma do sétimo ano, bom dia. A gente vai continuar aqui com números racionais. E a essência dos números racionais escritos na forma de razão. Quando eu falo, turma, forma de razão, você se lembra logo da parte de divisão. É nesse formato aqui, numerador, denominador. Ó, eu falo aqui de A e B para generalizar, como a gente vai ver nas equações. Mas aqui na realidade o A e o B você troca por números. Você vai perceber isso quando eu comentar a atividade. Ó, sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, entenda a linguagem matemática. Ó. B diferente de zero. Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente. A dividido por B ou A dividido por B. Então, a razão, turma, ela vai ser o resultado do quociente. Por exemplo, se eu fizesse a razão entre o número 20 e o número 5. Razão entre o número 20 e o número 5. 20 dividido por 5 é 4. Esse 4 aqui é que seria a razão. A razão é o quociente, a razão é o resultado. Se eu colocar isso aqui no formato, ó, 20 dividido por 5 igual a 4, o resto é 0. Ó. Dividendo, divisor, quociente. A razão é o quociente. Tá certo, turma? Continuando aqui. Detalhe, se está nesse formato aqui, dependendo da questão, generaliza. Está na forma de fração, você pode passar para a forma de porcentagem, pode passar para a forma de número decimal, uma coisa vai acompanhando a outra. Tudo vai dependendo de coisas da aula passada. Como é que a gente lê isso aqui, turma, na linguagem matemática? Ó, eu vou até colocar aqui a mesma situação aqui, o 20, por exemplo, o 5. Como é que a gente lê? A razão, lemos a razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Então, a razão de 20 para 5, ou 20 está para 5, ou 20 para 5. É assim que a gente vai fazer essa leitura. E vamos se acostumando aos poucos. Exemplo, vamos supor, num jogo de futebol, vamos supor que um time, ó, ele deu 10 chutes a gol. Aí desses 10 chutes, ele fez 2 gols. Como eu colocaria isso na forma de razão? Aí você lembra da mesma coisa lá de fração. O total de chutes fica embaixo, ó, é o 10. E o que ele fez fica em cima, é o 2. Se eu quiser saber o aproveitamento, quantos por cento foi? Bastaria eu dividir 10 para 2. Se eu quisesse saber a porcentagem de aproveitamento, ó, aproveitando a deixa, eu pegaria aqui, divido por 2, simplifica por 2, fica 1 sobre 5. Quando você divide aqui 1 para 5, você vai obter aqui 0,2. E 0,2, aí você tem um número depois da vírgula, você precisa de 2 números, fez 20, teve 20% de aproveitamento. Se quisesse passar para a porcentagem. Digamos que tivesse assim, um time que deu 10 chutes a gol, dos 10 fez 2 gols. Qual a porcentagem de aproveitamento? 20%. Pegava 2, dividia para 10, percebia que era igual a 0,2. Aí você percebe que 0,2 você tem um número depois da vírgula. Só que para passar para a porcentagem, lembrando da aula que eu fiz isso, das aulas passadas, você precisa de 2 números. Como só tem um, que é o 2, você coloca mais um, fica 20, isso é 20%. Então tem 20% de aproveitamento. Comentando agora a atividade. Vocês vão ver aí no PDF, mas olha como é simples, ó. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural de um bairro.
Em 2019, o número foi 960 no evento. Aí ele pede o seguinte, ó, turma, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018. Quando ele fala a razão entre o número de participantes de 2019 e de 2018. Como ele fala 2019 primeiro, aí eu coloco 960 em cima. Porque aqui não dá a ideia de total. Diferente desse aqui, ó, que eu tenho que colocar o total embaixo. Existem dois totais aqui. O de 2018 o total foi 800 pessoas. Mas o de 2019 o total foi 960. Agora, se fosse uma comparação no próprio 2018, tipo assim, foram 800 pessoas e dessas 800 aí dissesse alguma coisa, aí esse total 800 ficaria embaixo. Mas ele pede o total, a razão entre o total de 2019, que é esse aqui, e de 2018. Aí vocês vão simplificar e vão descobrir a resposta. A questão já está aqui, ó, a resposta já está aqui, ó, praticamente. Falta só você simplificar para chegar na resposta que está aí no livro. Segunda, é uma situação bem simples. A única coisa que vocês vão ter que lembrar é colocar o número correto em cima, o número correto embaixo, e normalmente vai ter que simplificar. A simplificação lembra dos critérios de divisão, que eu já ensinei, e para simplificar a fração lá do sexto ano. Segunda, determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura e 72 metros de comprimento. Aí ele pede, ó, eu praticamente já estou dando aqui uma parte da questão, estou deixando só para vocês simplificarem. Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura. Ele quer a razão entre o comprimento, como ele falou comprimento primeiro, 72. E a envergadura, 80. Você simplifica. Deixando bem claro, nenhum dos dois é total, viu? Porque se fosse nesse modelo aqui, o total ficava embaixo. E a mesma ideia vai seguindo, ó. Na terceira questão, ele dá uma certa escola, ele dá a quantidade de meninos e meninas, na manhã, na tarde e na noite. E ele sempre pede, ó, a razão entre o número de... Calcule a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Ó, ele quer o número de meninos, fica no numerador. E o número de meninas fica no denominador. Aí se ele pede no período da manhã, da tarde e da noite, aí vocês colocam e simplifica. E na item deles pedem o total. Aí tem que tomar um certo cuidado com as questões como a quarta questão, ó, que ele diz assim, ó. Aí mais uma vez você precisa de conhecimento lá do sexto ano. São dadas as medidas 4 centímetros e 80 quilômetros. Qual a razão entre a menor e a maior dessas medidas? Então, você poderia já responder direto. A razão entre a menor e a maior. 4 centímetros e 80 quilômetros. Só, turma, que quando se fala de razão, você não pode deixar unidades diferentes. Se aqui em cima é centímetro, embaixo também tem que ser centímetro. Aí você teria que passar quilômetros para centímetro. Aí você teria que lembrar, para fazer aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. São 80 quilômetros. Aí eu vou levando no zero até centímetro. Então, na realidade, vou colocar até aqui, ó. Fica 4 centímetros e embaixo fica o 8 acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Aí você vai fazer a simplificação e vai encontrar a resposta que está aqui no caderno. Simplifica por 2, ó, porque terminou em 4 e terminou em 0. Praticamente eu deixei só para vocês
simplificarem. Na quinta questão, ele diz assim, ó, ele dá duas figuras, dois quadrados. Aí no item A ele pede a razão entre a medida de um lado de um quadrado e do lado do outro. Um quadrado, turma, da quinta questão, ele tem lado igual a 20 centímetros. E o outro quadrado é maior, é 50 centímetros. Aí, por exemplo, no item A ele pede a razão entre a medida do quadrado da figura 1, aqui é a figura 1, e aqui é a figura 2. A razão entre a medida do lado da figura 1, que é 20, e a medida do lado da figura 2, que é 50. Aí você simplifica, como tudo está em centímetro, já deu certo. No item B ele pede a razão entre o perímetro do quadrado da figura 1 e o perímetro do quadrado da figura 2. Aí você tem que lembrar que o perímetro do quadrado da figura 1 seria 20 mais 20 mais 20 mais 20. Colocaria um número em cima. E o perímetro do quadrado da figura 2? 50 mais 50 mais 50 mais 50. E no item C ele pede a razão entre a área da figura 1 e a área da figura 2. Aí a área, lado vezes lado. A área da figura 1, 20 vezes 20. Coloca em cima. E a área da figura 2, 50 vezes 50. Coloca em cima e simplifica. Na sexta questão, quando colocadas uma balança, em uma balança, uma caixa que pesou 800 gramas. Então, a caixa pesou 800 gramas e uma caixa B, a caixa A pesou 800 gramas e a caixa B pesou 2 kg. Qual a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A e da caixa B? Ele até diz que não esqueça de fazer a transformação. Se fosse direto, ó, colocaria 800 em cima e 2 kg embaixo. Só que eu passo tudo para grama. Ó. 800 fica em cima. Mas embaixo tem que ser grama. Aí eu tenho que lembrar, turma. Ó. Quilograma, hectograma, vou até colocar mais para cá aqui, ó. Eu tenho que passar, no caso, para grama. Quilograma, hectograma, decagrama e grama. Isso é lá do sexto ano. Como é 2 kg, ó, tá em quilograma aqui o 2. Aí eu vou ter que levar, coloca no 0 até grama. Então, se você tiver alguma noção, essas contas mais simples nem precisa. 1 kg é 1000 gramas. 2 kg, 2.000 gramas. Aí você simplifica. Então são apenas 6 questões. Vocês resolvem todas. Praticamente, turma, eu já resolvi quase todas as questões. Eu já disse quem é que fica em cima, quem é que fica embaixo, numerador, denominador, enquanto vocês se acostumam. A única coisa que vocês perceberam é que tem que ter o conhecimento de transformação de unidade de medidas lá do sexto ano, como também tem que ter o conhecimento de simplificação de fração, porque os resultados não vão estar os mesmos que já estão aí, porque senão eu já teria resolvido a questão toda. Você vai ter que lembrar de simplificação de fração. Se tiverem alguma dificuldade de simplificação de fração, vocês me avisam, porque é só usar aqueles critérios de divisão que eu ensinei lá naquela aula de revisão, quando eu estava falando de fatoração. Mas vai ter que lembrar de simplificação de fração. Mas se não der certo, vocês me avisam que eu passo depois uma revisão só de fração, simplificação de fração. Tá certo, turma?